O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim o fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes, que nos acompanham pelas redes sociais. Essa passagem do livro de Josué é muito bela. Josué quer fazer memória de todos os prodígios que Deus fez na vida do povo do judeu, até chegar na terra prometida. Porque a tendência do ser humano é muito simples. Quando você adquire o que você quer, você se torna ingrato. Aquilo parece que é normal, né? Às vezes você tem um objetivo na sua vida, muitas pessoas te ajudam. Quando você adquire o seu objetivo, você não está nem aí para quem te ajudou. Nenhum obrigado diz. Parece que todo mundo tinha que ter feito aquilo por você, né? Você é o seu Deus. Todo mundo tem a obrigação de te servir. E com Deus mais ainda. Porque Deus a gente não vê assim, cara a cara, com os sentidos. Então a tendência nossa é de que depois que a gente adquire, nós não agradecemos a Deus por tudo que Ele permitiu. Então por isso que os judeus fazem memória sempre de tudo isso aqui. Até hoje, nas sinagogas, eles contam a história da libertação do Egito, do Mar Vermelho que é aberto, de todos os prodígios que Deus fez por aquele povo. Que é o que seria importante hoje a família, os pais fazerem com os filhos. Deus mandou seu filho para encarnar, deu a vida por nós, salvou da escravidão do pecado. Porque hoje tem jovem, a maioria dos jovens nem sabe que salvou de quê. O que é isso, velho? Que doidura é essa? Salvar. Eles nem entendem essa palavra, essa fala. O querigma hoje, para o jovem, não quer dizer nada. Filho de Deus que deu a vida para nos salvar. Deu vida? Por que deu vida? Salvar de quê? Por quê? Porque não tem essa formação no âmbito familiar. Se perdeu, né? Só se fala, tem que trabalhar, tem que ganhar seu dinheiro, tem que ser independente. Só imanente. Só se fala desse mundo, né? Por isso que todo mundo cresce uma topeira maior do mundo, cada vez mais topeira, mais enfiado a cabeça na terra, uma tapa nos olhos, não vê nada de sobrenatural. Vê a instituição, igreja, como se fosse um Rotary, né? Você opta por estar aqui ou não, você quer ajudar ou não. Quando ajuda, você quer aparecer, você está ajudando a pobrezinha da igreja.
e não vê que aquilo ali é essencial para a sua salvação. Você depende dela para a sua salvação. E tudo que você tem, mesmo que você seja ingrato, depende dela na batalha espiritual. Se Deus tirasse a mão de todo mundo, o capeta faria pó de todo mundo, né? Pó. Em poucos segundos, o demônio destruiria a sua vida para sempre. Então, estar aqui é um privilégio. Ajudar a igreja é o mínimo, pela gratidão que Deus nos dá tudo, desde a vida, família, trabalho, capacidade de trabalho, tudo. Se ele quiser, seu cérebrozinho começa a não funcionar direito, começa a ter uma doença e te incapacite, é daqui para ali. Se ele quiser qualquer coisinha. Assim, eu tenho que ficar falando isso porque eu vejo que o povo brinca, acha que igreja, Deus é uma opçãozinha, né? Meu Deus. Apesar de ver milhares e milhares de casos de pessoas que eram cheias de si, poderosas, que viraram caco. Né? A família tem que cuidar e virou um caco. Família destruída inteira, porque nunca foram de rezar. Todo mundo vê casos e casos e casos. Pouquíssimos acordam, né? Pouquíssimos. Então é importante a memória, o que Deus fez na sua vida já de prodígios, tanto que ele já interveio em tantas vezes. Por mais que você tenha tido sofrimento e provações, porque é inevitável, né? Mas veja, mesmo assim, com sofrimentos e provações, como Deus interveio fortemente na sua vida e você não foi grato como deveria ter sido, né? Até hoje agradecer. O simples fato de você estar aqui hoje, num feriado, 7 horas da manhã, na missa, você tem que agradecer muito a Deus por isso. Porque só uma pessoa bem iluminada poderia ter a capacidade de entender quanto é importante isso aqui, esse sacrifício, essa entrega diária à Santa Missa. E o Evangelho? Eu já disse que no Antigo Testamento houve uma revelação progressiva da moral. Desde quando o pecado entrou, a sociedade se corrompeu tanto que se perdeu a noção da dignidade humana e principalmente do sexo, da família. E aí entrou até a poligamia, mais de uma mulher. Tanto é que até os meninos dos olhos de Deus do Antigo Testamento, de Deus, eram poligâmicos. Abraão, Davi, né? Os dois baluartes aí, tinham mais de uma mulher. Por que Deus não corrigiu ali? Porque Deus estava formando outras coisas essenciais. O monoteísmo, passou da monolatria ao monoteísmo. Estava ensinando que só tem um Deus, que não existe um Deus fora dele. Ensinando outras partes morais, até chegar na dignidade, quem somos nós. A nossa vida está escondida com Cristo. Então, aí só Cristo, quando se encarnou, é que a revelação se tornou plena. Então aqui é um momento que Jesus revela realmente a nossa dignidade, como estava em Gênesis. Não é permitido despedir a esposa? E Jesus diz, nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Então Deus nunca quis poligamia. Desde o princípio, o homem foi feito a mulher para se tornar uma só carne. Foi o pecado, tanto é que ele vai falar. Portanto, que Deus... Então Moisés mandou dar divórcio. E Jesus responde, Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. O pecado endurece. Deixa a visão obscurecida do que a gente é de verdade, né? Então, foi por causa do pecado do povo que Deus foi tolerando a poligamia. Mas quando chegou em Jesus, ele volta a Gênesis. Por isso que João Paulo II fez catequese sobre a teologia do corpo, né? Eu vou estar no congresso agora em São Paulo, sexta e sábado, sobre isso, né? Sobre a teologia do corpo. Quem somos nós?
Qual é a dignidade? Por que eu não posso fazer sexo adoidado, adultério, fornicação, masturbação? Por quê? Porque o meu corpo não é simplesmente um corpinho que vai ser comido pela terra como os animais. O meu corpo está projetado para ser glorioso e honrar, participar da glória divina. Isso faz com que eu tenha que dominar o meu corpo para que ele aprenda no autodomínio a se doar. Porque no céu só vai estar lá quem aprendeu a se doar. Aqui e também no purgatório, quem teve que passar por lá. No autodomínio, eu me torno capaz de me doar. No matrimônio, o marido tem que dominar suas paixões para ser capaz de se doar à esposa. A esposa tem que dominar suas paixões para ser capaz de se doar. Quando você se deixa ser levado pela carne, sexo, masturbação, comida, jogos, você vai se tornando cada vez menos livre. Quem não é livre não domina a si mesmo. Quem não domina a si mesmo não é capaz de se doar. Então essa é a vida escondida de Cristo. Eu nasci para me doar, mas eu não consigo me doar se eu estou escravo das minhas paixões, né? Por isso eu vos digo, quem despedir sua mulher, a não ser por causa de união ilegítima, né? Tem casos que já são nulos matrimônios desde o início. Comete adultério. Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar. Então, veja, um matrimônio rato e consumado. O que é um matrimônio rato e consumado? É um matrimônio que não tem nada que possa ferir o consentimento. Ou seja, por exemplo, não foi obrigado a casar sob ameaça, ou casou pensando em separar, ou casou pensando em adultério, ou casou para não sair da farra, ou casou em adultério, ou casou mentindo, casou por interesse de dinheiro. Tem muita coisa que fere o consentimento. Quando acontece isso, o matrimônio é nulo desde o início. Só que muitas vezes a igreja ainda não sabe. Então, celebra o casamento, a pessoa fala sim aqui, ela está interessada só na terra da esposa, né? E depois a gente separa, a gente vai descobrir que foi por interesse. Esse matrimônio é nulo. Então, tudo aquilo que fere o consentimento é uma união ilegítima. Mas, se casou livremente, sem mentira, querendo ficar junto para sempre, é um matrimônio rato. Consumado é que teve relação sexual depois do casamento, né? Quando já aconteceu, gente, de casar e o marido, geralmente é o marido, não quis ter relação sexual com a esposa. Esse matrimônio, ele não foi consumado. Como é que se desfaz esse matrimônio? Esse matrimônio, ele é desfeito por Roma. Chama privilégio petrino. Não é pelo tribunal eclesiástico aqui, não. Matrimônio não consumado tem que mandar para Roma e usar o privilégio petrino, né? E os outros casos que eu falei, a gente manda para o tribunal eclesiástico. Então você que está, o casal de segunda união, às vezes tem filho, não dá para separar, a igreja te acolhe com amor e pede, entre com a ação no tribunal eclesiástico. Porque pode ser que no seu matrimônio não houve um consentimento de verdade. Não é que a igreja anula casamento. Repito, o matrimônio rato e consumado, a igreja não tem poder de fazer nada. Nunca mais é dissolvido. Por isso que o tribunal vai investigar se o matrimônio é rato, ou seja, tem todos os critérios do consentimento ser ok e consumado, se já houve relação sexual. O adultério só dá nulidade se for na hora do casamento. Adultério, se foi um matrimônio rato e consumado e o adultério foi depois, não permite nulidade. Permite morar separados. Isso é importante você entender um pouco sobre o matrimônio hoje, o que a igreja pensa, né? O que a igreja tem das suas leis. Então, o adultério, após, ela só permite que o casal viva separado sem arrumar outra pessoa. E para viver separado, depois que descobre o adultério,
não pode ter relação sexual mais, se a pessoa quiser viver separado. Se ela teve relação sexual, ela perde o direito de viver separado. Isso é a doutrina da igreja, que é rica, que é bela, que quer o bem, né? Então, os casais de segunda união, que têm filhos, a igreja pede para não separar, para participar da igreja, rezar o terço em casa, rosário, vir nas pastorais, né? Fazer leitura, não tem problema, só não pode comungar. Por quê? Porque ainda é uma situação irregular. Eu não gosto de falar que estou em pecado mortal, porque às vezes a pessoa está esperando. É certeza que o matrimônio dela primeiro foi nulo, mas ela está esperando o tribunal reconhecer isso, né? Então eu digo que está numa situação irregular, não mortal. Mortal seria obrigatório sair daquela situação rápido, mas quando tem filho, a igreja pede que não separe para não gerar mais trauma na criança, né? E depois Jesus fala do celibato, porque os apóstolos dizem que se for assim, melhor não casar. E Jesus diz, alguns nascem sem condição de casar, outros se fazem assim, antigamente os eunucos da corte, e outros que se fazem por amor ao reino dos céus. Como dizia Papa Bento, o celibato não é esterilidade. O celibato é eu me controlar completamente para me doar a uma multidão de gente. É uma doação que vai muito além do que a doação corporal. Por isso que eu não tenho relação sexual. Eu não preciso de ter relação sexual para me doar. Claro que no matrimônio a relação sexual é o ápice da doação, né? Mas para o sacerdócio, para as irmãs consagradas, elas se dominam para doar-se a uma multidão de gente, não simplesmente a uma pessoa só, né? Então isso é uma doação contínua. Quando eu estou atendendo alguém, quando eu estou visitando a cadeia, eu estou completamente ali, 100% me doando ali. Se eu tivesse filho e mulher, eu não estaria ali 100%, e nem na cadeia, e nem no hospital, né? Porque eu estaria lá, a mulher ligando, estou grávida, seu filho está com febre, ou então estou atendendo aqui, a mulher ligando, sai daí. Não, mas tem mais uns 10 aqui, não tem problema não, vem cuidar do seu filho, está doente. Eu nunca estaria 100% me doando a todo mundo. Entende isso? Então, o celibato, ele é necessário para uma vida frutuosa, para gerar mais vidas, domínio total. Eu estar 100%, agora eu estou celebrando a missa, eu estou 100% aqui. Se eu tivesse família, eu não estaria 100% aqui. Não estaria. Então, onde o padre está, ou a irmã, ela está ali para se doar e para dar vida, né? Teoricamente, se alguém viesse para matar vocês, eu teria que ser o primeiro, né? Se eu correr, porque eu não fui padre de verdade, não rezei o que tinha que rezar. Eu teria que ser o primeiro a proteger, dando a vida. Porque o padre é vítima no altar com Jesus. Não é só um teatrozinho aqui, não. Eu me torno vítima com Jesus. Quando eu celebro a missa, eu estou dizendo, eu vou morrer como o Senhor morreu pelo povo. Muita gente não tem noção, né? Até muitos padres às vezes não têm noção disso. Mas toda missa eu estou dizendo, eu morro contigo, Senhor. Que Nossa Senhora nos dê matrimônios santos de doação total e sacerdotes santos, né? Irmãs santas, para que possam cada vez mais se doar completamente por amor. Assim seja.